Olá para todos, eu me chamo Gabriela Oliveira de Abreu, eu sou historiadora, atualmente eu faço mestrado em História Comparada lá na UFRJ, eu também atuo como pesquisadora no Instituto de Estudos da Religião, o ISER, e faço parte, claro, da rede de historiadores negros e historiadoras negras. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do texto intitulado Negro tem que ir pro pau, heranças da ditadura no genocídio do povo negro no Brasil hoje. Esse foi um texto que eu produzi para a coluna Nossas Histórias, da rede de historiadores negros e historiadoras negras, no portal GE10, em parceria com o Cultne. No mestrado, eu venho estudando trajetórias de indivíduos negros que lutaram contra a ditadura civil-militar. E o interesse de trabalhar com essas trajetórias, ele nasce de uma certa inquietação que eu sempre tive, uma pergunta que já nos tempos de graduação me fazia. Quem são as pessoas negras, os indivíduos negros que se envolveram na resistência à ditadura militar? Isso porque aquela narrativa que só menciona homens brancos, universitários de classe média como os principais militantes contrários ao regime militar, não me contemplava, ela não respondia às minhas perguntas. E, para além disso, também havia da minha parte um interesse muito grande em entender o cotidiano político dos militantes negros durante a ditadura. Né? Eu me perguntava como que atuava o movimento negro na época, como que atuava o movimento de mulheres negras. Será que a gente pode encarar essas mobilizações como parte de um escopo mais amplo de resistência à ditadura? Todos esses questionamentos, eles rodeiam, digamos assim, os meus interesses na universidade até hoje. Mas o que eu discuto nesse texto publicado lá no GLE10, e que eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo, é sobre uma outra camada que também envolve a ditadura, o processo de distensão política e o dia a dia da população negra no Brasil. Antes de tudo, eu acho importante contextualizar um pouquinho o período que serve de plano de fundo para essas primeiras análises, que é a ditadura militar. Bom, a ditadura ela nasce a partir de um golpe encabeçado por militares e por determinados setores da sociedade civil. Há uma grande e importante discussão historiográfica acerca desse envolvimento, né, de parte da sociedade civil no golpe e na ditadura que veio logo depois. Mas eu não vou me ater a essa discussão agora. O essencial aqui é que a gente saiba que esse foi um golpe ocorrido em 64 e ele foi produto de uma crise que já vinha se encaminhando desde 1961, pelo menos, quando acontece a renúncia do presidente Jânio Quadros e o vice João Goulart é impedido de assumir. Esse momento ele é importante porque ele é uma espécie de antessala para o que viria a acontecer 3 anos depois com o golpe de 64. A ditadura é, portanto, instaurada em 64 e torna-se o regime de governo no Brasil até 1985. Foram, portanto, 21 anos de muita tensão, de muitos excessos, onde a sociedade brasileira testemunhou um período marcado pela censura política, por cassações de direitos políticos, pelas prisões arbitrárias, pelas torturas e pela violência extrema. E é aí que a gente chega no tema principal do texto. Como eu conto lá no texto, a ditadura ela carregava consigo um ideário marcado pelo aniquilamento de opiniões opostas, a tudo aquilo que ela preconizava. Né? E o que eram esses signos, né? Os principais signos da ditadura? Era a ordem, era o anticomunismo ferrenho, era a defesa da moralidade, e dentre outros. Essa resposta, essa reação à oposição, ela se dava sustentada, né, ancorada em alguns dispositivos que legitimavam, em alguma medida, as ações truculentas dos seus agentes. E um desses dispositivos, que é justamente o dispositivo que eu menciono lá no texto, era a doutrina de segurança nacional. Essa doutrina, ela não nasce exatamente na ditadura, ela nasce na década de 50, em decorrência da Guerra Fria. Né? A gente lembra que era o período em que Estados Unidos e a União Soviética disputavam aquela influência em países ao redor do mundo todo. O Brasil, exatamente nesse contexto, ele se aliou com os Estados Unidos. Essa doutrina, a doutrina de segurança nacional, ela era pautada pelo conceito, como o nome já indica, né, de segurança nacional. Primeiramente, quando da sua formulação propriamente, ela pensava na proteção de fronteiras contra os ataques externos.
Posteriormente, já na década de 1950, essa doutrina foi incorporada a noção de oposições internas. Então, agora, para além daqueles inimigos externos, havia também um empenho em perseguir e eliminar forças de dentro do país, que supostamente agiam contra os ditames oficiais do Brasil. Com a ditadura, a doutrina ela ganhou muita força e serviu de sustentação para toda uma formulação do sistema de segurança no Brasil, começando pela criação de vários órgãos de repressão e do Sistema Nacional de Informações, o SNI, o famoso SNI, que foi um importante instrumento de vigilância da ditadura. Mas o que acontece com as proposições dessa doutrina de segurança nacional quando a ditadura militar termina, em 1981? E aí vale a gente também voltar umas casas atrás e relembrar um pouco como se deu o processo de redemocratização e, consequentemente, fim da ditadura, né? As reivindicações por anistia, elas já aconteciam desde o golpe de 64, mas ganharam um fôlego maior na década de 70 com o movimento feminino pela anistia e, em seguida, com a formação do Comitê Brasileiro pela Anistia. A lei da anistia é, portanto, promulgada em 1979, no governo Médici, e ela termina por anistiar militantes contrários ao regime, que eventualmente cometeram crimes, mas também anistia os perpetradores, anistia os agentes da ditadura responsáveis por torturas e assassinatos e dentre outros crimes, né? Então a gente passou por um processo de reabertura política que prezou muito pela reconciliação e pelo esquecimento dos excessos cometidos pelo Estado. E tudo isso ocorreu à revelia do que reivindicavam os familiares das vítimas dessa violência de Estado, que era orquestrada pelo regime ditatorial. As famílias cobravam por resposta, por esclarecimentos, mas isso só foi ocorrer muito tempo depois, em 2011, com a instauração da Comissão Nacional da Verdade no governo de Dilma Rousseff. E ela mesmo, como a gente sabe, né, vítima de parte dessas violências. Houve também as atuações das comissões da verdade em âmbitos estaduais, né, as comissões estaduais da verdade. Ainda sobre a CNV, sobre a Comissão Nacional da Verdade, as investigações da comissão alcançaram um número de 434 nomes de homens e mulheres assassinados e desaparecidos entre os anos de 46 e 88. Esse período ele é maior do que o período que a ditadura realmente, né, vigorou, mas esse foi o recorte de análise da comissão. E a maioria dessas 434 pessoas foi mortas durante a ditadura militar. Alguns estudos recentes têm indicado que esses números, né, que esse número, ele está totalmente subnotificado. E o universo real de vítimas da ditadura é muito mais extenso. E aí, quando a gente compara esse número com a realidade brasileira dos dias atuais, dos dias de hoje, fica ainda mais evidente o quanto esse número de 434 ele é desproporcional. E o dado que eu coloco lá no texto, ele é fruto de uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública, o ISP, e ele indica que no ano passado, em 2019, 885 pessoas foram mortas por policiais durante o confronto. Desse número, 80% eram negras, 80,03 pessoas eram negras. Esse é um número absolutamente alarmante e é um número que nós, enquanto sociedade brasileira, alcançamos vivendo num Estado democrático de direito, ao que tudo indica. E a reflexão que fica é que as formulações da doutrina de segurança nacional, que eu já mencionei, elas foram repaginadas após a ditadura, e aquele inimigo interno ele deixou de ser um militante contrário ao regime militar para se tornar o jovem homem negro localizado principalmente nas periferias e regiões mais empobrecidas do país. A máquina repressiva construída para brecar as atividades dos militantes anti-ditadura, elas foram remodeladas ao longo das décadas de 90 e 2000, principalmente, e agora elas se voltam contra a juventude negra brasileira. E a dificuldade em traçar com clareza o que foi o nosso passado ditatorial, esse passado que foi extremamente repressivo e criminoso, faz com que a gente, em pleno 2020, sejamos totalmente testemunhas desses números alarmantes relacionados aos homicídios de jovens negros no Brasil. E aí, como eu tento expressar lá no texto, se a sociedade brasileira tivesse tido direito pleno à memória, à justiça e à verdade sobre a ditadura, talvez as nossas
polícias não protagonizassem sistematicamente tantos episódios de brutalidade contra a população negra do Brasil, especialmente na figura, né, dos jovens homens negros. E as estruturas autoritárias da ditadura, portanto, elas foram redirecionadas e hoje possuem como alvo principal esses jovens negros. E a provocação que eu deixo aqui é: para o ativismo negro no Brasil hoje, é praticamente dispensável associar a reivindicação em torno de maiores elucidações do passado ditatorial à agenda antirracista. Isso porque prezar por memória, por verdade, por justiça, é prezar pelo fim dos assassinatos sistemáticos de indivíduos negros no Brasil. A partir dessas explicações desse passado, esse passado recente, marcado pela repressão, a gente encontra mais um caminho para entender algumas das mazelas que a gente vive hoje no Brasil. E eu finalizo indicando que tanto o texto publicado no GLE10 quanto esse vídeo, eles podem ser importantes para que os professores de história levem para a sala de aula essa dimensão de que na sociedade brasileira dos dias de hoje persistem efeitos e heranças da ditadura, especialmente no que tange à violência de Estado contra jovens negros. Eu considero essa uma chave interpretativa bem bacana para o professor introduzir na sala de aula também a discussão sobre origens da desigualdade racial no Brasil e quais são os aparatos que servem de base para esses déficits. Outra dimensão também interessante, eu gostaria de destacar, outra dimensão importante que eu gostaria de destacar também, que eu considero um debate importante para a sala de aula, é o quanto nós ainda desconhecemos muita coisa sobre a nocividade da ditadura e o quanto os números oficiais apresentados ainda estão muito aquém da realidade. E tudo isso ocorre a despeito dos esforços quase que hercúleos de familiares de vítimas, de ativistas pela causa da memória, da verdade e justiça, de pesquisadores do tema, e aqui eu me incluo nesse escopo. Por parte desses agentes, há anos, desde a ditadura ainda em curso, houve muita pressão por elucidações concretas desse período sombrio da história do nosso país. Apesar de, ao longo da minha fala, eu ter me dedicado a tratar da truculência policial contra jovens negros que ocorre no Brasil de hoje, esse é um fato mais antigo e que remonta, inclusive, aos tempos de ditadura. E aí vale a gente lembrar que foi o assassinato de um jovem negro, o Robson Silveira da Luz, na cidade de São Paulo, em 1978, que motivou a formação do Movimento Negro Unificado. Esse movimento, essa entidade do movimento negro que existe até hoje e que foi uma das organizações, inclusive, que formalizou o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Essa que hoje é uma data tão emblemática para o ativismo negro do Brasil. Infelizmente, o assassinato sistemático de jovens negros vem sendo pauta do movimento negro desde então. Bom, então nós conversamos aqui sobre como se deu esse processo de naturalização do assassinato de jovens negros no Brasil. A gente também entendeu como que esse é um componente da história do Brasil e da história da ditadura. E a gente falou também da importância de aliar a luta por memória, verdade e justiça à agenda antirracista. E também compreendemos um pouco das motivações do movimento negro na década de 70, que perduram até os dias atuais.